Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Andressa Bailão. Estou muito feliz por tê-los novamente aqui em nosso canal. Agradeço pelas inscrições, agradeço pelas curtidas, pelos comentários e vamos rumo aos nossos 10 mil inscritos. Então, se inscrevam se não se inscreveu ainda, ativem o sininho e deixem os comentários para os próximos vídeos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho, vamos descobrir os significados e as origens de 20 ditados populares da língua portuguesa. Prepare-se para se surpreender, porque eu acredito que alguns vocês não conheciam ou achavam que conheciam. Bora lá? O primeiro deles. Quem não tem cão, caça com gato. Vocês com certeza já ouviram esse ditado popular em algum lugar, ou pela mãe, ou por uma amiga. Quem não tem cão, casa com gato? Não é caça. O editor apareceu, gente. Na verdade, eu vou contar por que estou gravando esse vídeo. Porque o editor ele tem uma dificuldade em guardar alguns ditados populares, como mamão com açúcar. Ele achava que era uma mão com açúcar e não mamão com açúcar. Como o primeiro, você achou que era quem não tem cão casa com gato? Tem uma rivalidade, né? Eu imaginava isso. Tipo, se os cães não casassem entre eles, casaria com gato? Não é isso. O significado desse ditado popular é que nós precisamos improvisar quando as coisas não dão certo ou não saem da forma como nós desejamos. Então, por isso, quem não tem cão, caça com gato. Não deu para fazer dessa forma, encontre outra para que se chegue ao mesmo resultado. Deu para entender? Sim? Ok. E o próximo? Compartilhe conosco seus conhecimentos. Casa de ferreiro, espeto de pau. O que você entende por esse ditado popular? E, por exemplo, geralmente um pedreiro, ele constrói muitas casas, né, bonitas, com acabamento, só que você vai na casa dele, é uma casa simples. Muito bem, é isso mesmo. A origem vem de ferreiros que usavam espeto de madeira em casa, apesar de fabricar os de ferro para outras pessoas. Então, eles usavam os de madeira em casa e fabricavam os de ferro. Só que eles não utilizavam o que eles fabricavam. E o significado disso se aplica aqui a profissionais que não aplicam os seus conhecimentos em si mesmos, como você citou. Bom, então vamos para o próximo, que é de grão em grão a galinha enche o papo. E aí, o que você acha? Que de pouco em pouco a gente consegue as coisas. Exatamente. A origem vem da observação da alimentação das galinhas. Você que já morou em sítio, fazenda, você sabe como é. Elas abrem o bico e pegam 10, 15 grãos ao mesmo tempo, pegando de grão em grão. De pouco em pouco, elas se sentem satisfeitas. E o que a gente aprende com esse ditado popular? Que a paciência, ela leva ao sucesso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pela persistência. Muito bem. É um provérbio latino e ele vem nos ensinar o quê? Que a persistência, ela vence, como você disse, a resistência. Então, algo muito resistente pode ser vencido pela persistência, né? Porque realmente, de tanto água bater em uma pedra, ela... Perfeito, Robson, parabéns. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Esse ditado popular, ele é bem usado hoje em dia. Precaução. Eu gosto muito dessa interpretação que diz que é melhor garantir o certo do que arriscar tudo pelo incerto. Então, por isso que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O próximo é quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa é a origem de uma citação bíblica. Quem faz o mal, colhe o mal. Mente vazia, oficina do diabo. Sabia que isso era uma visão religiosa medieval? O que você entende por esse ditado popular? Mente vazia, oficina do diabo. E quando você não está se ocupando em algo bom, você fica sujeito a ter ideias ruins, pensamentos ruins. Exato. Perfeito. Que o ócio, ele leva a pensamentos ruins. Então, por isso que é importante sempre mantermos a nossa mente ocupada, fazendo coisas agradáveis, úteis. E da mesma forma que o ócio leva a pensamentos ruins, uma mente ocupada com coisas boas leva a pensamentos bons. Essa seria a interpretação desse ditado popular.
Quem semeia vento, colhe tempestade. E aí, o que vocês acham desse ditado popular? Lembrando que a origem desse ditado é do livro de Oséias na Bíblia. Significa que ações negativas trazem consequências piores. Então, se você semeia algo ruim, as consequências podem ser piores ainda. E em terra de cego, quem tem um olho é rei. O que você pensa sobre isso, lindo? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Sabendo fazer pouco já é alguma coisa em um lugar que ninguém sabe fazer nada. Exatamente. E significa que pequenas vantagens são grandes em ambientes desfavoráveis. E antes só do que mal acompanhado, também temos visto em muitos relacionamentos aí, tem que você chega a uma idade que as pessoas ficam assim te cobrando, você não vai casar? Dependendo do que apresenta-se, o que se tem no mercado, é melhor nem estar acompanhado. Isso não só em relacionamentos amorosos, mas até de amizades também. Outros tipos de relacionamentos. Então é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E a origem desse ditado popular, ele veio para refletir um pouquinho sobre o valor da dignidade. Santo de casa não faz milagre. O que você entende por essa interpretação? Geralmente nós tendemos a ouvir melhor conselhos de pessoas fora, né? E a origem desse ditado popular vem de santos locais que eram ignorados por seus conterrâneos. Então, se havia determinado santo em uma região, aquela região não valorizava tanto os santos quanto as outras ou quanto o resto do mundo. Então, por isso que criou-se esse ditado popular, santo de casa não faz milagre. Que muitas vezes as pessoas próximas não são tão valorizadas quanto deveriam. Da mesma forma que os santos não eram valorizados pelas pessoas de suas terras. E quem tem boca vai a Roma. Isso minha mãe sempre falava para mim. Que você precisa saber se comunicar, se expressar, né? E muitas portas se abrem quando você tem essa habilidade. E você sabia que o correto não era vai a Roma, mas é vai a Roma, de vaiar? Vaia, de vaiar, de zombar. O correto era esse. Só que com o tempo, eles foram trocando o verbo vaiar pelo verbo ir. Então, quem tem boca, vai a Roma. Só que antes era vaia, um período em que, para quem conhece um pouquinho de história, sabe o que eu estou falando sobre essas vaias direcionadas a Roma, né? Pelas ações, pelo governo da época, o que eles faziam, enfim. Só que hoje em dia, o que significa quem tem boca vai a Roma? Que caminhos levavam a Roma e a comunicação levava a quê? Ao destino. Então, quem pergunta consegue se orientar da mesma forma que quem perguntava conseguia chegar até Roma. Por quê? Tinha vários caminhos que levavam a Roma, porque Roma era o centro de tudo em determinado período. Então, hoje quem pergunta se orienta. E cavalo dado não se olha os dentes. O que você poderia dizer sobre isso? Quando você morava em fazenda, sítio, você nunca se perguntou como Bila, o Bila, para quem não sabe, é o padrasto do Robson, como ele comprava cavalos, ou como que ele vendia, como ele ajudava? Não. Cavalo dado não se olha os dentes, por quê? Os dentes indicam a idade do cavalo. Então, se você ganha um cavalo, você não vai olhar os dentes dele para saber qual é a idade. É um presente. Então, se você ganhou, não precisa olhar a idade dele. Então, quando você ganha algo que você não gosta, você ganhou. Independente de você gostar ou não, mas é algo dado. Então, agradeça por isso e ok. Essa frase, cavalo dado não se olha os dentes, tem referência a isso, que os dentes indicavam a idade do cavalo. E não se deve hoje criticar o que é dado. E mais perdido que cego em tiroteio. Totalmente desorientado. Você está aqui agora? Português. Exatamente. Esse ditado popular provavelmente tem origem ali no século XIX, em contextos urbanos violentos. E devagar se vai longe, exatamente. Que a constância ela é mais eficaz que a pressa. Muito bem. E ela é inspirada numa fábula de Esopo, uma fábula que ele fala exatamente sobre isso. As fábulas, elas são fantásticas, que por meio das histórias, da lição de moral, nós aprendemos muitos valores importantes. E cada macaco no seu galho, o que você entende por esse ditado popular? Cada um cuida da sua vida. Exatamente. Ida, cada um com a sua vida, né? Faz referência, né, ao comportamento animal e o significado é que cada um deve cuidar da sua função.
Cada um cuidar da sua vida, não ficar se intrometendo no galho do outro. Muito bem. E o pau que nasce torto nunca se endireita. Esse ditado popular é um pouco polêmico, né? Porque algumas pessoas acham que não podem mudar e outras sim. Tanto que esse provérbio popular teve essa origem, que é como uma ideia determinista que a pessoa não pode mudar, né? Que é difícil mudar a essência ou caráter de algo, de alguém. Então, por isso que usa-se esse pau que nasce torto nunca se endireita. Mas tem muitas pessoas que conseguem sim mudar a sua essência. Sim, nós não somos árvores, né? Exatamente. Muito bem. Robson, filósofo. Vou abrir uma página para você compartilhar suas filosofias. A próxima. Não adianta chorar pelo leite derramado. E aí, o que você acha desse ditado popular? E o que passou, passou. Exatamente. Reclamar depois do prejuízo é algo vão. Não adianta, né? Esse ditado vem de um período na cultura rural onde o leite era valioso. Então você perdia leite derramava, isso era algo precioso. Então eles sentiam quando perdiam, mas não tinha mais o que fazer. O leite derramou, perdeu. Então a mesma coisa. Reclamar depois do prejuízo é totalmente em vão. E o último ditado popular é filho de peixe, peixinho é. O que você entende sobre isso? Que o filho tende a ser como o pai. Isso. Por meio do quê? Exemplo. Por meio do exemplo, por meio, não do que você fala, mas do que você faz, do que você demonstra. Igual, não adianta você pedir para o seu filho, falar, é importante a leitura, é importante você ler, só que você não faz. Ele tende a ser igual. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, conhecendo um pouquinho dos ditados populares que nos rodeiam todos os dias, que nós usamos no dia a dia. E espero que tenham gostado de algumas histórias curiosas que também foram apresentadas aqui, por trás de cada um desses ditados. Então não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho e comentarem qual o conteúdo que vocês querem ver nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima aula.